Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim falar aqui um tema bem interessante aqui para o canal, sobre os agêneres, né? Quem são, né, esses misteriosos agêneres, né? Bom pessoal, os agêneres, eles são uma classe de espíritos que, devido a um conhecimento muito avançado ou através de alguma tecnologia muito avançada, eles conseguem literalmente se materializar aqui na nossa dimensão, né? Então os agentes eles possuem uma grande vantagem em relação aos outros espíritos, digamos, comum, né? Porque eles se materializando, né? No fenômeno que a gente conhecemos como agênere, né? Eles detêm uma grande vantagem em relação aos outros espíritos, né? Só que infelizmente essa classe de espíritos é uma classe bem reduzida, né? Bem pequena, porque não é todo espírito que tem esse conhecimento de como se tornar uma gênero, né? Se tornar tangível. Esse fenômeno, né? Ele pode ser realizado tanto por um espírito da luz quanto por um espírito das trevas. É claro que normalmente o espírito da luz ele consegue com mais facilidade realizar esse fenômeno, né? É até natural, porque os espíritos da luz têm acesso maior a conhecimentos mais avançados que um espírito das trevas, né? Mas mesmo assim, existe alguns espíritos das trevas, apesar de raros, mas tem, que detêm esse conhecimento, né? De se tornar tangível, né? Se tornar uma gênere, né? Então, esses espíritos, né? Essa classe de espíritos, eles são considerados muito perigosos, né? Quando são das trevas, mas quando são da luz, são espíritos que conseguem intervir nas nossas vidas de forma mais concreta, mais direta, do que ficar simplesmente na intuição ou na inspiração, tá entendendo? Então, os agêneres, eles são essa classe de espíritos, né? É raro encontrar um agênere, mas eles existem, né? O engraçado sobre os agêneres, quando eles se tornam visíveis, né? A gente não consegue distinguir um agênere do encarnado normal, comum, né? Porque eles ficam exatamente como nós aqui encarnados, né? Ele não fica cheio de luz, não fica flutuando nem nada. Se tu chegar a ver um agênere, né? Tu jura que é uma pessoa comum, de carne e osso, né? Porque ele é opaco e tangível. Então você não vai dizer que dali é um espírito materializado, né? Então os agêneres são bem, quando são das trevas, né? São bem perigosos, né? Porque, por exemplo, imagina um espírito obsessor, né? Que está obsediando uma pessoa, porque aquela pessoa ali prejudicou ele na vida passada, né? E esse espírito que está desencarnado quer ferrar com aquela pessoa. Mas como ele está em outra dimensão, a sua ação é meio que limitada, porque estão em planos diferentes. Então, a interferência dele é meio que limitada, né? Porque um está na terceira dimensão, encarnado, enquanto que o outro está na quarta dimensão, né? Desencarnado. Então, mesmo ele agindo sobre aquela pessoa, existe uma certa limitação, né? Não é tão eficiente. Por isso que tem muitos obsessores algozes, que às vezes leva anos até conseguir seu objetivo, né? Às vezes isso até acaba largando de mão, porque acaba se cansando, tá entendendo? Acaba se cansando e não quer mais. Porque é muito trabalhoso, né? Ficar influenciando e tal. É muito desgastante, certo? Então, um espírito que ele tem esse conhecimento de se tornar um agênere, eles são bem mais perigosos, porque eles podem simplesmente se materializar aqui na nossa dimensão, né? E assim realizar feitos mais concretos, mais eficazes, né? Quando é um espírito da luz, eles sempre vão fazer esse fenômeno, né, do agênere, sob pretextos, né, mais nobres, né, uma causa mais nobre, né, às vezes uma ajuda, um amparo, uma proteção divina, algo desse tipo, né. Na Bíblia mesmo tem várias referências, né, desses seres, né, esses misteriosos agêneres,
E também o espírito das trevas também, infelizmente, quando os raros que conseguem, né, eles se materializam a fim de propósitos nefastos, né, maldosos, geralmente para influenciar governantes, políticos e tudo mais, né, de forma mais eficiente, porque não é simplesmente um fantasma, um obsessor, ele consegue se tornar tangível e visível, né, aos encarnados. Então é uma coisa muito mais eficiente do que você ficar influenciando o plano astral, né. Mas no caso dos espíritos das trevas é muito mais difícil, né, para eles conseguirem realizar esse fenômeno, né. Então vocês podem estar me perguntando, então como é que eles conseguem, né, realizar esse fenômeno do agênere? Bom, até onde eu sei, existem algumas técnicas que faz com que esses espíritos conseguem se tornar tangível e visível, né. Eu basicamente conheço duas técnicas de se tornar visível e tangível, né, se tornar um agênere, mas uma infelizmente eu não posso contar porque eu não tenho permissão, mas a segunda eu posso contar, né. Existe no astral, né, uma tecnologia que ele chama de condensador quântico, né. Que essa máquina faz? Ele pega, né, um desencarnado, eles condensam toda a estrutura molecular e celular do corpo astral daquele espírito, acumulando um grande nível de massa atômica, fazendo com que ele se torne cada vez mais denso. Ele vai se densificando, se densificando, até o ponto dele colapsar e conseguir sair da quarta para a terceira, né, dimensão, pelo acúmulo de massa atômica, né. Então a tecnologia que existe, né, inclusive na Lua existe essa tecnologia, que normalmente são realizadas pelos Greys e por alguns pleiadianos que têm esse conhecimento do adensamento, né, quântico de massa, né. Eles assim conseguem materializar aquele espírito através desse condensador quântico, né. E o engraçado é que essa máquina, nessa tecnologia, ela faz com que o espírito que foi condensado e materializado, ele fique daquela forma entre 1 mês e 6 meses, né. Ele não consegue ficar indefinidamente, tanto que ele tem que retornar de tempos e tempos para o astral, né, para poder ele refazer o procedimento, ele novamente descer para a terceira dimensão já condensado, né. E esse procedimento ele tem muita vantagem porque, como você não precisa passar pela reencarnação tradicional, né, então esse espírito, quando ele tem esse processo de agênere, né, através dessa tecnologia, ele tem muito mais vantagem, porque ele não entra no esquecimento, então ele sabe quem ele exatamente é, né, se ele é um extraterrestre, um espírito astral, e ele também não precisa passar por aquelas fases iniciais, né, recém-nascido, criança, adolescente, até chegar à fase adulta, não, ele já pega um corpo já se condensa ali já como adulto mesmo, ele não precisa passar pela reencarnação, aí vira bebê, criança, adolescente, não, ele já vai direto já como adulto, né? Tanto que a palavra agênere, se não estiver enganado, ela significa não gerado, né? Ou seja, algo que não foi gerado, algo nesse sentido, né? Então os agêneres, né, é uma classe de espírito muito perigosa quando são das trevas, né? Eles são poucos, né? Eles existem, estão aqui no nosso mundo, só que, como eu falei, são muito parecidos com nós. Você vê um agênero na rua, você não vai conseguir identificar se é um agênero ou não, porque é exatamente igual, né? Você pega nele, fala com ele, abraça tudo, e você jura que é um encarnado, né? Mas na verdade é um espírito altamente materializado, condensado, né? Então, existem várias técnicas, né? Como eu falei, eu conheço duas, mas parece que tem mais, né?
desse fenômeno, né? Inclusive tem uma técnica, né, que eu ouvi falar, que ele chama de entrantes, né? Que eles já, nesse caso, já pegariam um corpo já adulto e eles não passariam pela reencarnação normal. Tá entendendo? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tenho para falar sobre os agêneres, né? É um grupo de espíritos que tem um conhecimento muito avançado, que consegue, através de alguma tecnologia, né, como eu citei agora, ou de outras técnicas, né, eles conseguem se materializar aqui no nosso plano físico e assim atuar de forma mais eficaz, né, na nossa vida, porque do que ele ficar simplesmente no plano astral influenciando de longe, digamos assim, né? Só que demora muito, né? Tá entendendo? Então eles materializando é uma coisa muito mais eficiente, né? Por exemplo, o obsessor de vidas passadas que quer ferrar com a pessoa, ele vai ficar só influenciando, às vezes vampirizando a pessoa, mas fica meio que naquilo, né? Fica quase que num 0 a 0, porque ele vampiriza a pessoa recupera energia e ele fica, né? No meio que aquele 0 a 0, ele fica só influenciando. Se a pessoa elevar a vibração, não consegue ter acesso. Então é uma coisa meio que denota muito tempo e muito desgastante para esse tipo de espírito, né? E se ele conseguir se tornar um agênere, ele pode ter muito mais êxito no seu processo de vingança, né? Porque ele pode simplesmente se materializar, pegar uma arma e atirar no seu inimigo, né? E assim ele pode se reencontrar aí no plano espiritual né, e acertar a conta aí com seu desafeto, né? Ou seja, é uma coisa muito mais eficiente do que ele passa anos influenciando o encarnado através do plano astral, né? Então, pessoal, é isso que eu tenho para dizer, né? Parte dessas informações vocês encontram no livro Os Agêneres, né, do médium Robson Pinheiro, ditado aí pelo espírito Ângelo Lasso. Então, é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.